Então vamos falar do Paine. Paine nasceu em 29 de janeiro de 1737, numa cidadezinha bosta, pequena, Thetford, tá? Inclusive, se vocês forem lá para Thetford um dia, tem uma estátua do Paine. E tem um colega que estava lá e ele perguntou, né? E aí, Thomas Paine, aqui de Thetford. Sabe o que o pessoal respondeu para ele? É uma resposta bem inglesa. Esse Paine aí não fez nada por Thetford. Fez um monte de coisa por Paris, por Paris, mas a gente aqui da cidade não gosta muito dele porque ele não ajudou a cidade. Tá bom. Ele nasce numa cidadezinha, que é Thetford, na Inglaterra. O pai dele se chamava Joseph Paine, sem o E mesmo, José Dor. E, na verdade, o nome do Paine também era Thomas Paine, sem o E. Mas a grafia do Paine era tal que ele sempre deixava um negocinho depois e as pessoas liam Paine. E ele absorve e fala, tudo bem, se todo mundo quer que seja Paine, então vai ser Paine mesmo. Olha que democrata, né? O pai dele era dono de uma fábrica de espartilhos, uma pequena fábrica de espartilho. Tá? E o pai dele era um Quaker. Tá? Quaker, como vocês sabem, é uma seita religiosa que surge na Inglaterra durante as revoluções inglesas, tem até hoje, Quaker, a gente traduz em português, e os Quakers eram críticos da escravidão, críticos da pena de morte, críticos da hierarquia clerical, críticos da obrigatoriedade do grego e do latim e críticos do serviço militar. Não conformistas. Críticos não eram anglicanos. Então ele nasce na Inglaterra, diferente do Burke. Mas assim como Burke era católico, o Paine vinha de uma família Quaker. Tá? O Paine faz uma espécie de escola primária que tinha na Inglaterra, chamada Grammar School, mas ele abandona a escola. E ele vai aprender a confeccionar espartilhos. E o Paine nunca mais voltou para a escola. Não fez universidade. O Burke abandona a universidade. O Paine nem vai para a universidade. Nem termina o ensino básico, digamos assim, anacronicamente falando. Tá? O Burke falava, esse cara aí não tem nenhuma porção mínima de educação. Nenhuma porção. E o Paine sempre foi um anti-acadêmico. E isso, né Matheus Sorrilha, é algo que tem uma história nos Estados Unidos, né? O anti-intelectualismo, o anti-academicismo. Eu acho que o Paine tem um lugar nessa história. Tá? O Paine fala assim, eu, Paine, quase nunca cito. De fato, ele nunca cita outras pessoas nos livros dele. E a razão disso é que eu sempre penso. Quem cita muito, pensa pouco. Né? É engraçado, né? Numa aula como essa, cheia de citações. Os primeiros 37 anos da vida do Paine, os primeiros 37 anos, o Paine era um total desconhecido. Pouca gente conhecia o Paine. Era um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém. E nós, historiadores, sabemos muito pouco sobre os primeiros 37 anos da vida do Paine. A gente sabe que ele foi se aventurar como marinheiro, tá? Parece que ele participou de um navio, de um tal de um Capitão Death. Tá? Ele fazia aventuras em navios piratas, ele fazia aventuras em navios. Sabemos que ele se casou com uma criada, chamada Mary Lambert, que inclusive morreu muito jovem, então ele se casou, não teve filhos com ela, e ela morre. A gente sabe que ele foi funcionário do governo inglês, funcionário público, entre aspas, né? Que é outra coisa naquela época. Mas, enfim, ele trabalhava fazendo a fiscalização de tavernas, de cervejarias, de armazéns. Só que o Paine, né, sempre muito malandrão, ele ia para a cervejaria e ele não anotava nada. Ele falava, quanto que tem aí? Tal, então beleza, me dá uma cerveja. O Paine era também alcoólatra, diziam as pessoas. E ele não fazia fisco coisa nenhuma. E por conta disso, ele chegou a ser expulso, inclusive. Ele perdeu o emprego aos 28 anos. E ele vai dar aula de inglês, né, num colégio em Londres. Ele consegue ser reintegrado ao fisco. Então, mesmo sendo demitido do fisco, mesmo perdendo o emprego aos 28 anos, ele consegue ser reintegrado, ele volta a trabalhar no fisco, mas aí ele organiza uma greve. Tá? Ele passa a morar na casa de um comerciante de tabaco, chamado Samuel Oliver, se casa, a primeira esposa do Paine já tinha morrido, se casa com a filha dele, Elizabeth. Tá? O Paine era um autodidata, então apesar dele não ter feito universidade, ele passa a fazer cursos, que nem vocês estão fazendo aqui. Ele faz curso com o tal de James Ferguson, puta filósofo, Benjamin Morty, e nesse curso ele começa a estudar Newton. Nesse curso ele conhece o Benjamin Franklin, nesses cursos que ele fazia, e ao mesmo tempo, nessas palestras que ele frequentava, e ao mesmo tempo, ele lidera uma greve dos agentes do fisco para obter aumento salarial. E é aí que, em 1772, ele publica seu primeiro texto. Então, veja, gente, se aos 30 anos o Burke já era um filósofo citado por Kant,
Aos 30 anos, ninguém sabia que era o Thomas Paine. Ele participa de uma greve e ele escreve um texto maravilhoso. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Olha o que diz o Paine. Os ricos, em meio ao conforto e à abundância, podem pensar que eu estou falando algo contrário à natureza. Mas se os ricos pudessem descer nas regiões frias da necessidade, se os ricos pudessem descer no círculo polar da pobreza, eles perceberiam, aparece Marx aqui, eles perceberiam que as opiniões mudam como um clima. Existem hábitos de pensamento próprios a cada condição, e é precisamente a descobri-los que se deve dedicar ao estudo do gênero humano. Então, o pensamento humano é que nem a montanha. Na montanha, se você está mais alto ou mais baixo, os pensamentos são diferentes. Assim é nas classes sociais. Mais rico ou mais pobre, os pensamentos mudam também. As opiniões mudam com o clima. As opiniões mudam conforme o lugar que você está. Em Londres, então, durante a sua campanha de greve para aumento salarial, ele conhece o Benjamin Franklin, ele vai para Londres, ele não consegue o aumento salarial, ele é demitido pela segunda vez do fisco, não teve aumento, foi demitido, entrou em falência, seus bens foram leiloados e ele se separa da segunda esposa, a Elizabeth. Ou seja, quem era Paine aos 37 anos? Era um homem sem emprego, viúvo da primeira esposa, separado da segunda, difamado, arruinado, pobre. É isso que era o Paine aos 37 anos, um cara completamente fodido. Completamente fugido. Mas ele conhecia o Benjamin Franklin.